Olá você, eu me chamo Pietro e esse é o Segue o Som, o meu programa feito para quem ama música, cultura, comportamento, mas antes de tudo, uma boa conversa. E se a música é o que move a Podpah Records, o jeito que você escuta faz toda a diferença. Por isso, a Philips está aqui com a gente no Segue o Som, conectando qualidade de áudio e vídeo com quem vive a música de verdade. Escaneie o QR Code na tela e escolha o seu jeito de seguir o som. Tem fones de ouvido, os mais diversos tipos de caixa de som, e se você gosta de sentir o grave de verdade, vai na Boom Beat que não tem erro. Bom, como vocês podem observar, nós estamos de casa nova. O Segue o Som agora é Podpah Records e nada mais elegante que abrir a nova temporada com a primeira entrevista de 3 gênios juntos. Criolo, Dino de Santiago e Amaro Freitas. Sejam muito bem-vindos ao Segue o Som. Obrigado, Pietro. Salve, Introdução Pietro. bonita. Meus amigos, logicamente vocês estão aqui por um motivo, lançaram um dos álbuns mais interessantes do ano, que se conecta muito com o mundo. Mas antes da gente falar do mundo, eu queria saber um pouquinho do lugar que vocês vieram. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho como o bairro de cada um de vocês fez vocês serem quem são hoje. Eu venho da periferia do Recife, né? Na Zona Norte, Nova Descoberta, e eu venho de uma família musical, de uma família muito batalhadora, né? Meu pai e a minha mãe, seu Jeremias e Dona Rosilda, foram incríveis nesse primeiro momento da minha vida, entendendo aquele ambiente da periferia, enxergaram a igreja como uma possibilidade de dignidade. Então, eu comecei a minha vida na igreja, cantando no coral infantil. Geralmente, quando você escreve um livro, quando você faz uma música, você faz para você. Tem essa coisa, né, de algumas entrevistas de Chico Buarque, de autores falando, eu faço o livro primeiro para mim, para o meu próprio ego. E eu acho que o fato de eu cantar no coral infantil me ensinou uma coisa um pouco mais democrática, assim, do sentido de entender que a música que eu faço faz parte de um todo coletivo, sabe? A minha voz é somada a vozes de outras crianças e tal. Com 11 anos, o meu pai me ensinou a tocar um instrumento, e isso mudou a minha vida. Comecei com bateria, depois fui para o piano, e eu tocava ali com os meninos da igreja. Com 15 anos, eu escutei pela primeira vez o jazz. Esse foi um outro ponto assim que mudou também a minha vida. E esses primeiros sinais foram criando um repertório e uma identidade de Amaro, assim, né? Quando eu entro na universidade, eu tenho um contato com o território de Pernambuco, né? Porque a igreja tinha uma coisa de compartilhar as mesmas ideias, de fazer uma música para Deus, mas também tinha os seus gargalos, né? Desse afastamento de tudo que é considerado um mundo. Do mundo, né? Então eu não conhecia tanto a música de Luiz Gonzaga, de Moacir Santos, de Naná Vasconcelos, o movimento Mangue Beat, os vários ritmos maracatu, ciranda, coco, baião, cavalo marinho, caboclinho, frevo. E aí quando eu entro na universidade eu descubro Pernambuco, descubro o Brasil, eita, eu sou um homem negro, esse cabelo pode virar um black. E aí foi um grande ponto de virada também na minha vida. E você, Dino? Bom, eu nasci em Portugal, no sul de Portugal, em Quarteira, e filho de pais cabo-verdianos. O meu pai foi para Portugal em 1972, ainda Cabo Verde era uma colónia portuguesa, e a minha mãe já foi 10 anos depois, 1982, no ano em que eu nasci. Foi um choque para a minha mãe, porque quando chegou a Portugal achava que, ok, saiu de Cabo Verde, tu achas sempre que quando viajas vais em busca de algo ou encontrarás algo que possivelmente será melhor do que aquilo que deixaste. E quando ela aterra em Portugal, na cidade de Lisboa, e viaja durante 3 horas até ao Algarve, e depara-se com um bairro de lata, como nós chamamos aqui, vocês chamariam de favela, um bairro de lata encostado ao mar. Tão perto que nos invernos a água do mar entrava pelas nossas casas. E para mim é importante agora, passado tantos anos, olhar assim para trás e foi naquela barraca que eu vi o Brasil pela primeira vez, mas ainda numa televisão a preto e branco, não é? A ver as novelas a chegarem
o Brasil a chegar-nos através das novelas e um imaginário que ficou criado. Quando comecei a ver a televisão a cor, ainda ampliou esse sonho. Mas ao mesmo tempo, o amor eu só conhecia nesse lugar, no lugar da tela, o amor dito, não é? E então foi para mim também importante. Eu sinto que esta vinda para o Brasil, felizmente bem amparado e bem cercado nesta tríade, tem-me trazido memórias da minha infância, de um Brasil que afinal sempre esteve presente e que me mostrou que o amor é possível, mesmo que seja na ficção, mas que dá-te uma ideia de que é possível. E hoje sinto que estou a viver esse amor de uma forma bonita e a música permitiu-me esse lugar. Bonito isso, Dino. E você, crioulo? Existiria crioulo sem Grajaú? Bom, eu sou do Grajaú, extremo sul de São Paulo. Meus pais são cearenses, seu Cleão e a dona Vilane vieram para cá em busca de dias melhores. E assim a gente cresceu na Zona Sul, passando pela Jari das Embuias, Vila São José, depois chegar no Grajaú. E o rap sempre presente na minha vida desde os 11 anos de idade. E tudo mudou. O rap na minha vida apresentou que era possível existir. A arte, quando visita a gente, ela provoca essa sensação de quase pertencimento, porque ainda leva um tempo para se perceber capaz ou possível de pertencer à própria vida, né? Então o território ele é muito importante. O território ele descreve muito sobre a sua realidade próxima, a sua derradeira realidade para além. Então o território do Grajaú é um território gigante, cheio de muita gente fazendo muita coisa boa, e o rap ali nascendo para mim em 87 e 88 foi uma transformação muito grande. Depois os bailes de rua e os bailes pró-formatura de escola, onde tinham as equipes de baile, as equipes blacks, que também ampliou. Pude ouvir música preta de vários lugares do mundo e fui me apaixonando sempre cada vez mais. Em 90 e alguma coisa escutei Racionais MC. E aí tudo mudou de novo. Acabei de falar isso com o Dino. Parece que existe um antes e um depois que a gente escuta Racionais, né? Mas é uma verdade. Racionais MC é de uma importância para o país assim, que não dá para medir ainda. Embora a gente imagine, tem alguns termômetros disso, mas enquanto nação, e essa nação tão plural e gigantesca, e as transformações, né, que as gerações vão oferecendo, em algum momento todos vão chegar em Racionais MC. Porque conta sobre esse Brasil e estende um diálogo sobre o que é entender, crescer nesses territórios. Então Racionais consegue descrever e sintetizar tudo isso. A dor, o sofrimento do nosso território, mas também todas as potências que a gente encontra no nosso território. Nós vamos falar ainda bastante aqui de território, de pertencimento, mas antes eu queria propor uma dinâmica, né? Saber um pouquinho de vocês, quando que vocês se conheceram pessoalmente e se lembram a primeira vez que ouviram o som um do outro. Olha, o Amaro vem para minha vida através de uma das pessoas que a gente mais ama, uma das vozes mais incríveis do planeta, um ser de luz chamado Milton Nascimento. Milton Nascimento faz esse convite para conhecer o Amaro, porque nós estávamos terminando um trabalho que tinha a direção musical do Daniel Ganjamin e já tinham arranjos de 2 faixas com o mestre Arthur Verocai. Nós demos um tempo com esse trabalho e quando a gente retoma, a gente ficou pensando, quem que nós vamos convidar para dar continuidade a isso? E o Bituca fala, olha, conheci um jovem muito talentoso e tenho muito gosto que esse jovem faça esses arranjos para a gente terminar esse trabalho. E assim, acabei conhecendo o Amaro. E lembra a primeira vez que ouviu? Eu escutei o Amaro no nosso encontro. O Bituca estava junto, né? Nós íamos gravar 2 músicas valendo, e aí eu conheci o Amaro. E a música do Amaro não dá para, assim, a minha vivência com o Amaro é assim, a gente chegou no estúdio e a gente se falou e ele vai contar um pouco dessa história talvez, mas assim, conhecendo o Amaro, escutar os discos do Amaro já é uma viagem transcendental. Concordo. Mas quando você conhece o Amaro, você não consegue recortar uma coisa da outra. Eu não sei o que é piano e o que é Amaro. E não existe um piano que não tem... É difícil explicar. O Amaro é assim...
Uma pessoa vai tocar aquele som, pode tocar aquele som, mas não vai ser o Amaro. O Amaro, ele é esse todo. Então é difícil explicar, a gente está aprendendo ainda sobre a gente. Legal. E ele é muito espetacularmente gentil. É ele que ele coloca o coração dele. E aí no coração dele, dentro do coração dele tem música. Então você não está só escutando uma faixa musical, só está tendo uma vivência com ele em palco. Nunca é só música, né? Você está com o coração dele junto, então. E nada mais poderoso que ele ser apresentado por Milton Nascimento. Quando o Milton Nascimento fala que tem alguém que é especial, a gente tem que prestar atenção nisso. E esse é Amaro Freitas. E você, Amaro Freitas, lembra quando escutou Criolo pela primeira vez? Cara, lógico, né? O trabalho de Criolo reverberou em várias pessoas do mundo todo, assim, né? Para mim também, pro Dino também. E eu acho que um pouco dessa experiência que o Criolo fala, de escutar um disco e de viver a presença, é algo inexplicável, algo insubstituível, né? Quando o Milton Nascimento me convidou para esse trabalho, eu já estava feliz de poder visitar o Milton, de poder tocar para o Milton, de poder trocar uma ideia com o Milton. E aí fiquei muito emocionado com esse convite. E eu fui o primeiro a chegar no estúdio, né, aqui em São Paulo. Tô ali tocando a música. Eram 2 músicas, Cais e Não Existe Amor em SP. Esse projeto é lindo. Esse projeto é um presente da minha vida, assim, tá? Só que eu tô ali tocando e tal, aí entra Criolo. Porque é isso, assim, eu não sei o que vai acontecer. O Milton eu conheço um pouco, o Criolo é um outro lugar, inclusive, da música, que é representado pelo mesmo território da onde eu venho, mas que foi criado um outro tipo de manifestação. Então, o que é que vem aqui? E a presença do Criolo é algo muito interessante, porque ele é incomodado, entendeu? Eu tô ali tocando e aí eu digo, mano, deixa eu te explicar aqui uma coisa. Ele diz, não me explica nada, mano, toca. Aí já senta comigo no piano, eu, eita porra, já vou um pouquinho mais pra cá, ele já senta aqui, aí ele... Isso, mano, vai. Tragam flores. Então ali a gente já começou a compor uma coisa, ele começou a falar sobre... E eu percebi que todas as composições que vêm do Criolo, nada é exatamente uma encomenda, porque existe muito isso. Grande verdade. Fala sobre amor, fala sobre o Brasil, fala... Antes de qualquer encomenda vem uma verdade pessoal deles, entendeu? E eu senti aquele impacto muito forte pela primeira vez que a gente se encontrou, e eu tocando aqui, e eu colocava a mão dentro do piano, eu tirava a mão dentro... Cara, e foi incrível a experiência de gravar com Criolo e Milton Nascimento e de tudo que esse trabalho reverberou. Era para ter acontecido uma turnê, não aconteceu por conta da pandemia. Mais para frente, Criolo me convida para fazer parte desse projeto. Criolo me lembra muito a energia de Letieres Leite, que é um cara que tá sempre, bora, mano, vamos, mano, tem que fazer, mano, tem que conectar, mano. Mano, não vamos perder tempo, porque a vida tem tantos gargalos, a gente se mete num modelo de vida tão, né, pré-determinado, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que você não abre espaço para o inusitado, para o novo, para o de repente. Criolo, ele traz isso para mim, como conceito de vida. Eu que sou todo metódico demais, ele traz o vamos agora, mano, vamos fazer agora, vamos pensar agora, vamos botar, vamos ver no que dá a partir do nosso encontro. Não tem planejamento, o nosso encontro. Interessante. E já foi assim. Aí quando ele traz o Dino, né, e me convida para tocar nessa música Esperança, eu jurava que Dino era um cara, sei lá, de 70 anos. Hoje eu vim realizar os sonhos dos meus... Nossa, isso deve ser um pretão véão lá de Lisboa que Criolo encontrou. Aí quando eu vejo esse rosto angelical... Maravilhoso! Digo, que é isso, mano? Imagina que a gente tá vivendo isso. Tem uma história fantástica entre eles dois, mas chega isso pra mim, eu fico extremamente emocionado, escutando o Criolo aqui mandando a letra, tá aí, entra Dino com essa voz. Mandei 16 opções de piano para o Criolo. Em Nova York.
Ele estava em Nova York. Exatamente. Nem Aí, estava no Brasil. e criou, mano, monta aí, porque são muitos pianos. Aí montei, a gente vive essa experiência, de repente a gente tá em Miami, porque foi indicado ao Grammy, curtindo como 3 adolescentes, indo pro shopping, chegando em endereços errados. Lembra disso? Então, cara, era... Little Havana. Little Havana, a zona de Miami, que no fundo representa Cuba, mas pus o endereço e fomos parar a um restaurante que se chamava Little Havana. Nada a ver com o lugar maravilhoso que eu tinha visto e eu a dar tudo. Vamos então, a conta ficou para mim no fim. Ô Dino, já vamos falar de esperança, mas me conta agora você, como esses caras apareceram na sua vida. Imagina, como na introdução do tema Esse Livro Fossem Líquidos, o Criolo diz que o milagre é o Milton. Na minha vida o milagre foi o Criolo, porque ele, quando em 2011 lançou o Nó na Orelha, eu estava num trânsito ali, numa crise existencial forte, em que tinha que decidir entre continuar em 2 projetos que tinham muito sucesso em Portugal, mas sendo a narrar histórias na segunda pessoa, ou honrar as minhas raízes e visitar Cabo Verde e abraçar o crioulo como língua e como cultura, não é? Porque falamos da língua cabo-verdiana, que é o crioulo de Cabo Verde, e por ironia do destino, cai-me em mãos, através de um amigo do Rio de Janeiro, o Anderson Santana, com quem eu comecei a fazer música, o disco do crioulo. E eu fui para Cabo Verde com o meu pai e felizmente já tive a oportunidade de levar o crioulo para ele conhecer o trajeto até o interior de Santiago e ouvir o Nó na Orelha, ir até voltar, ir de manhã e voltar à noite num loop constante. E eu pensei, poxa, se esta pessoa que ia desistir, ou seja, dizer, ok, já deu um tempo, já, o hip-hop ainda não é bem que... Por acaso estavas grato, foi o que eu vi, não é? Porque assistia muitas entrevistas e tudo mais, mas ele sentiu, ok, já são muitos anos e se calhar isto não está a evoluir por onde eu preciso, já há mais pessoas, então se calhar está na hora de dar um tempo. E no momento em que ele se dá um tempo, há um amigo que estende a mão, né? E diz, não, então canta só o que o teu coração tem para dizer, e deu um nó na orelha de toda a gente, não é? É verdade. Em vez de torcer a orelha, deu um nó na orelha. É verdade. E ele deu um nó na minha, não só na minha orelha, mas deu um nó na minha vida, no sentido de, puxa, se esta pessoa, estás a ouvir isto, olha o que está aqui. Ele traz-te a África, traz-te o Brasil, traz-te as raízes do hip-hop dos Estados Unidos, mas traz-te a raiz de como se vive o rap no Brasil, que é completamente diferente. Vem de uma periferia como tu. E já atravessou o oceano a contar a verdade dele, a história dele. Eu não vi nada ali que fosse preciso a fórmula quântica da pop para chegar até mim. Eu disse, então eu também posso fazer esse milagre cantando só em crioulo. E arrisquei, demorou muito tempo. Ainda fui ver o crioulo a tocar na Casa da Música no Porto, uma sala nobre do nosso país. E ele na sala principal, com aquilo tudo lotado, uma sala que só levava música clássica e artistas já muito conceituados. Estava o crioulo a trazer as pessoas do bairro dele, a equipa dele e toda a gente de pé numa sala que normalmente toda clássica, toda a gente aos pulos, e eu dizer assim, mano, só gostava de dar-lhe um abraço e dizer assim, tu mudaste a minha vida. E foi 2014, em 2024 aconteceu o tal milagre que eu falava, porque o crioulo vai para Sevilha, para a primeira edição dos Latin Grammys fora dos Estados Unidos, e decide então ir a Lisboa para conhecer pessoas africanas, músicos africanos com quem ele se pudesse conectar. E uma amiga que trabalhou com ele muito tempo conhecia-me e disse, olha, esse cara é um bom cara para tu conhecer. Fui eu e um percussionista, o Yuri, e eu pude partilhar com ele no Centro Cultural de Cabo Verde essa história. Comemos uma cachupa, prato de Cabo Verde, e passado menos de 2 semanas o crioulo disse, vou a Portugal, vamos sentar, vamos fazer música. Eu acordei e sinto que a gente tem que fazer música. Vamos eternizar esse encontro e fazer com que esse teu sonho seja ainda mais do que realizado, seja algo ainda muito mais transformador e que inspire. De repente vem com um agregado familiar, que é o Amaro, e hoje estamos aqui os 3
Coisa linda. nesta primeira viagem também. Agora que a gente já sabe um pouquinho mais do encontro de vocês, Criolo, eu queria te perguntar uma coisa, porque pelo que eu li, a princípio você estava num quarto de hotel, disposto a fazer um samba, mas fez um beat. E a partir desse beat surgiu esse encontro, né? Esse Big Bang. Me recorda desse momento, por favor, ali do quarto de hotel, de onde o que veio na sua cabeça de chamar esses caras. Eu retorno para Lisboa, porque eu tinha finalizando um disco de samba, e aí eu tive o desejo de dividir a interpretação desse novo álbum com o Dino. Eu o convidei. E junto, acho que depois o Ricardo Rabelo foi encontrar com a gente, o Ricardo Rabelo do Pagoda 27, depois no outro momento vai se encontrar com a gente lá em Lisboa. Estudo na Toca do Dragão, que é o estúdio do Fred, que é uma pessoa que abriu as portas pra gente. E um dia, 2 dias, no terceiro dia, eu levei meu computador, tava fazendo um beat de rap e já nasce a música Esperança ali, faço o refrão. E ao voltar pro estúdio, eu apresento pra ele, olha, nasceu isso aqui. Aí ele falou, então vamos parar tudo e dar atenção nisso. Ele pega e escreve a parte dele. Quando ele começa a escrever a parte dele, eu lembro do Amaro. Eu falei, não tem como. Tem que chamar o Amaro, porque a gente precisa dele aqui, precisa da força dele. Uma coisa que não dá muito para explicar. Então, enquanto ele colocava a voz naquilo que era tão novo para nós, assim, uma coisa que nasceu de madrugada, pela manhã ele colocando voz e eu ligando tentando falar com o Amaro em Nova York, estava se preparando para uma entrevista Muito ocupado, o Amaro. né? O Amaro E mesmo assim gravou. Amaro. Preparando para uma entrevista pro New York Times, ele espera só um pouquinho, mano. Tá bom. E aí é isso. E aí nasceu essa música Esperança, que tem uma história forte para além dessa gênese, desse ponto inicial, né? Uma história muito transformadora, se a gente pensar pelo lado de música instrumental. Mas aí nasce essa canção e ao mesmo momento que eu penso no Amaro, eu penso no Nave Beats. Porque eu falei, a gente precisa de uma pessoa de confiança para mexer nas texturas do que a gente está criando, e essa pessoa com certeza pode ser o Nave. E o Nave prontamente fala, manda o material e vambora, vamos ser felizes. Então assim começou a nascer a música Esperança. Interessante. Vamos falar dela um pouquinho e me corrijam se eu estiver errado. A parte musical dela me remete, parece um filme de ação, às vezes, um pouco de fuga. Tem um pouco, eu senti, parece que a parte musical poderia ser trilha sonora de aqueles filmes de assalto a banco, sabe? Amaro, você ouviu o beat, o que te inspirou a fazer a tua parte ali? O que você quis colocar na música? Então, Criolo já tinha me mostrado em um encontro maravilhoso na casa dele. Passamos o dia todo, assim, escutando música. Mano, deixa eu te mostrar uma música nova. Mano, deixa eu te mostrar um beat. Mano, deixa eu te mostrar uma letra nova. Mano, a gente ficou ali, escutando música, comendo uma bananinha e tomando um suco de uva. Isso era a nossa realidade. E em um desses momentos ele me mostrou a linha de baixo. Bom, 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 que não é algo tão convencional pensando harmonicamente, né? Você tem um dó menor, mas às vezes pode ser um dó sus, fica disfarçado ali, é menor, é maior, fica um incômodo. Tem esse tipo de característica de acorde te traz uma sensação de tipo insegurança. Eu não sei se isso é maior, isso é menor. E aí você eleva um semitom, aí leva para o modo frígio, né? O modo frígio é tipo assim, mano, nenhum harmônico combina. Tudo vai estar em conflito, sacou? E aí ele me mostra isso. Quando você pensa distâncias em quartas, em quintas e oitavas, você está fazendo a harmonização perfeita. Toda honra, toda a glória a Deus. Tipo assim, na série harmônica, todos os harmônicos se combinam. Nesse tipo de harmonia que o Criolo disse, mano, isso aqui é isso aqui, mano. Tem que partir a partir disso aqui. Traz já uma sensação de insegurança e uma sensação de conflito. Então eu entendi esse lugar
E aí tem uma bateria que foi gravada depois, não é? Que Sim. eu não sei se foi o Fred que gravou a bateria, A tinha gente, uma a ideia. gente tem uma construção de bateria e depois a gente pede pro o Fred fazer as viradas. Exatamente. Aí a bateria, junto com isso, levou para um lugar meio latino também, assim, sabe? Aí Criolo colocou uma coisa latina e Dino traz uma parada da África que dá como se fosse assim, mudou tudo, o mar ficou vermelho, assim. Até agora a gente só tinha visto uma água verde, uma água azul, uma água clara, uma água barrenta, mas aí vem Dino, assim, imagina que a gente tá nessa mistura de música brasileira latina e vem uma água meio vermelha ali. Mas eu nunca tinha visto um mar vermelho. Ele é como se fosse o mar vermelho na música, sacou? Trazendo um outro tempero português, né? Mas um lugar africano que já parte de várias outras referências, porque ele tem muitas referências em francês, em inglês, em crioula, em fado, e aí dá um outro molho, assim. Então, imagina que a música tem todas essas camadas, mas o interessante do final, aquele piano, ele entra como uma minha voz. É a minha forma de falar essa língua num lugar mais subjetivo. Então, quando a gente concorre ao Grammy, que se levanta essa questão, isso é muito curioso, porque eu estou junto com Dino e com Criolo, e porque meus irmãos têm essa sensibilidade de perceber que o meu instrumento é a minha voz, e isso é uma coisa rara, principalmente quando a gente fala de Brasil, onde a igualdade entre a música instrumental e a música cantada, ela não existe. Talvez em outros lugares do mundo sim. Eu estou do lado de dois parceiros que entenderam que a minha voz é a minha forma de tocar esse instrumento. E a gente concorre em melhor composição em língua portuguesa, sacou? Então acho isso também um ato revolucionário. E você percebe que existem várias camadas de referências e influências. Desde Dino, desde da escolha do beat, a forma de colocar esse piano e ao conceito de pensar essa música. Legal. Vamos falar então do álbum um pouquinho. Em que momento específico vocês entenderam que era importante fazer um disco dos três juntos? E já complemento com uma segunda pergunta. Vocês já tinham um norte, digamos assim, do que vocês queriam, ou vocês sentiram enquanto estavam em estúdio? Norte não havia. Sul havia muito. Muita viagem neste sul global e o disco é muito reflexo desse lugar. E muito pouco norte até. O único norte que nos surgiu, que nos fez sorrir, é o norte mais sul que existe nos Estados Unidos, que foi Miami. E foi aí, num almoço, à brasileira mesmo, e ou à africana, não poderíamos chamar uma última ceia, em que a gente poderia até dizer, saímos derrotados porque não viemos com o Grammy. Não, percebemos que a nossa música Esperança foi para lá disso. E foi aí, nesse jantar, já perceberam que isto... E até foi o Criolo, né? Olhou com aqueles olhos assim, vocês já perceberam que isto é álbum, né? A gente não vai ficar por aqui. E a partir daí a missão aconteceu. Missão quase impossível. É missão quase impossível porque quando tu olhas para nós três, não é? E o universo fez questão da gente vir em degradê mesmo. O milagre já é nós foram vários trânsitos, várias viagens para nós fazermos algo que não era algo que só se investiria dinheiro se fosse para ser algo pop. Essa é a grande verdade. Principalmente quando olhamos para nós e sabemos que não nos dão muitas chances para errar. Não temos muito esse privilégio. Mas havia uma certeza de que o nosso encontro era superior, não havia margem de erro. E que algo ia acontecer de maravilhoso. Então foi difícil, mais difícil foi precisamente quando é que vamos estar no mesmo território. E então aí tivemos que ter relações extraconjugais entre nós. O Criolo, eu e o Amaro, em Lisboa é o lugar onde a gente se casa. Os três conseguimos estar no estúdio na Toca do Dragão. Depois o Criolo tem uma relação extraconjugal com o Amaro em Recife e trazem já uma outra viagem para o disco. E quando a coisa já está lá em cima e a Amazônia diz ainda estou aqui, o Criolo desce até o Rio de Janeiro, eu vou ao encontro do Criolo no Rio de Janeiro e a gente conclui uma outra fase. E aí toda ela mais apaixonada pela garota de Ipanema ficou leve e chegou o momento de dizer ok,
está pronto para vir, mas como o Criolo já tinha dado em privado, no disco ficou... É como se tu comesses o cacau, a fruta, e a gente deixou que... A gente comeu tudo nos nossos encontros e a obra de arte que ficou foi a casca, que por si só é um bom recipiente para tu guardares outras memórias, mas eu sinto que o disco é a casca do cacau, porque toda a musicalidade que aconteceu do nosso encontro e que acontece sempre que nos encontramos, ela é interminável. Demais isso. É um disco que claramente passa por muitos lugares, né? Mas eu queria falar um pouquinho do intercâmbio. Eu já vi em entrevista você falando disso, que seja em Cabo Verde ou na África no geral, seja os países de língua portuguesa, tem muita coisa que vem do Brasil, mas esse disco propõe um intercâmbio. Então você traz um pouco de ritmos de Cabo Verde, Funaná, o Morna, Batucu, correto? Batuco. Batuco. Amaro, Criolo, vocês já estavam familiarizados com esses ritmos? Foi um desafio? Queria entender como enriqueceu para vocês trazer um pouquinho de Cabo Verde também para o trabalho. Não precisava trazer que ele veio. Foi natural. Pra gente foi só felicidade ancestral. A gente reconhecer coisas que a gente ama e a gente começou a descobrir de onde veio. Então foi com muita leveza que ele deu essa aula pra gente. E assumir isso é o equilíbrio. Então o Dino ele foi 100% ele e para além, né, Dino? Poder retornar a isso sem medo e sem preocupação de mercado, sem preocupação nenhuma. Ele só trouxe o que a mãe dança, o que o pai dança, o que os tios, os avós, os bisavós. Então, eu acho que o ambiente que se criou era um ambiente de muita comunhão. Então, a gente entendia também que entre as canções não tinha obrigação dos três participarem. Uhum. Porque você já está presente, você já está participando, vendo aquilo acontecer. Também existe isso. Sua energia também está ali, junto com a pessoa no momento de criação, independente da sua voz, tá ou não, do piano, tá ou não. Então a gente em algum momento parava tudo para celebrar todo esse portal tão nosso, que às vezes a gente não sabe, que é visitar os ritmos de um lugar que conta o início de tudo. Então acho que a música para nós nasce muito mais antes nesse lugar. Ela se descomplica neste lugar, quando a gente enxerga essas potências incríveis de pessoas que geram, criam, né? Mas da onde isso vem, eles também estão na busca, eu também estou. Então a gente foi junto buscando. Uma das músicas-chave, eu acho que é Amazônia. E eu queria te perguntar, Amaro, porque você vem de Iê, um disco que você sabe que eu amo, um disco que é muito água também, mas a gente tá falando de fogo nessa música, né? O que mudou no teu piano para você entrar nessa música? São dois lugares de falar sobre a Amazônia, né? Eu acho que o texto do Criolo é como uma faca mesmo, assim, sabe? Que sai rasgando a carne, né? Tem palavras, tem construções textuais, tem ideias como essa, né? Que o Criolo traz, que parece que tá cortando a gente, assim, é uma língua afiada. Então, é muito interessante porque o Criolo estava falando a minha presença, a presença do meu irmão é impactante na construção da música, para além do som que você coloca ali. Se você for perceber, essa é uma música que eu só toco no finalzinho, assim, eu chego só para dar um abraço. E eu acho que esse recado que o Criolo fala sobre a importância de olhar para esse território, né? De entender que, tipo, mesmo quando não está no hype falar na Amazônia, é importante a gente olhar para esse território. E eu acho que isso entra muito em comunhão com a minha visão de tipo, caramba, eu estou vivendo pela primeira vez em Manaus, conhecendo essas pessoas que têm um outro rosto, que têm um outro tipo de comida, que tem um rio, não é? E que os rios são imensos, que tem uma relação com a natureza, de entender que
A água do rio é sua tia, que cada árvore tem um nome. Então não vou chamar árvore. Eles não chamam árvore. Não, mas aquela árvore ali, não, qual? Não, a árvore, sim, qual? A jaqueira, a tamarineira, sabe? A árvore, ela é a minha prima, ela é o meu primo, é a minha irmã. Esse território aqui que a gente vive, Amaro, tá vendo? Construíram várias casas. Mas eles foram avisados quando os colonizadores chegaram aqui, os nossos ancestrais disseram, isso é território do rio. Só que a água do rio se expande de 7 em 7 anos. Então eles entenderam, não, a gente pode construir casas aqui. E os indígenas diziam, não, isso é o território do rio, do nosso avô, da nossa avó. Então acho que eu tenho uma visão que leva para um caminho do piano preparado, da conexão que Naná Vasconcelos teve com os indígenas, das lendas do norte. E o crioulo, ele traz uma outra visão que é tipo botando o dedo na cara de todo mundo, assim, sabe? E tipo, legal, agora o hype é LA, né? Não é só LA que tá pegando fogo. Não é só LA, mano, a Amazônia continua pegando fogo. Então acho que isso é sobre como a gente constrói uma educação e entende a importância desse território, entende a importância da nossa floresta amazônica. Eu poderia passar muito tempo aqui falando sobre isso, mas eu vou encerrar por aqui. Cara, você falou do crioulo agora, e eu acho que esse álbum mostra muito a tua versatilidade, crioulo, porque essa é uma faixa que vem como uma faca, né? Num outro extremo, a gente tem Ela é Foda, por exemplo, que eu acho que vai num lugar diferente do que eu tô acostumado da tua poesia, um amor um pouco mais romântico. Acho que poucas vezes a gente viu isso no seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa música, e se realmente é um lugar novo, talvez, ou não. Eu acho que isso é uma influência da musicalidade do Amaro, musicalidade do Dino, que deram esse suporte para essa canção acontecer. Queria que você estivesse lá com a gente. Eu também queria. Porque o jeito que a canção nasce vai abrindo outros portais, por mais que eles se fechem nos próximos 5 minutos. Isso é muito impressionante. Isso aconteceu com Ela é Foda. E uma amiga, isso aconteceu lembra que uma amiga minha chegou lá, foi lá ter comigo, começou assim, e Ela é Foda, e a alegria logo esboçou-se quando a música estava acontecendo, com a vossa alegria, de cada palavra que dizia, ela é a moda, ela é foda. Teu sorriso amanhecer foi assim também. E são pequenos portais. Crioulo tá mandando a letra, tá vindo ali, cara, ele tá pensando... Eu acho que ele nem pensa, mano. Ali eu acho que tava, né? É como um canal Aquilo mesmo. é um canal, aquilo saía tudo de seguida. Tudo, ou seja, e depois as pessoas gabam o Jay-Z e isso. Mas o Jay-Z é com rap, graças a Deus, muito rap. Mas o crioulo é com rap, é com beat, é com melodias, é de uma riqueza tremenda e eu espero mesmo que o Brasil continue a celebrá-lo de várias formas, porque eu sou muito grato até isso, a experiência de ver em estúdio, a fome que ele tem de estúdio é surreal. Surreal. Não lhe passa a fome, ele consegue ficar sem comer para coisa lá. Eu lembrava, mano, tá a passar uma cachupa, uma coisa assim, só para coisa. E ele não quer música. O Esperança foi às 5 da manhã que tu enviaste. Às 5 da manhã, às 9 ele já estava na minha casa. Mas acho que a emergência é que a gente nunca sabe quando a gente vai se ver de novo. Acho que tem isso também. Olha os caras que eu tô fazendo som, cara. Não tem como você não aproveitar cada segundo de estúdio com eles. Eles são muito incríveis. Eles são diferentes, são especiais mesmo. Eu acredito que é uma curva ascendente infinita desses caras, assim, o que eles geram, o que eles criam, o que eles promovem, né? O que eles representam, né? O que a gente chegar até aqui, carregar esses territórios para além desse CEP, mas toda essa construção de vida deles, assim, é muito inspirador, eles são muito fortes, né? Então a música sai muito forte também. Só que eles têm esse jeito generoso de não transformar a música em algo distante. Embora eles sejam sofisticados e sejam já artistas celebrados mundialmente, eles entendem que a música também tem uma simplicidade. Então eles não criaram barreiras pós-reconhecimento. Que música todo mundo faz, é só ter oportunidade. Falamos bastante do estúdio aqui,
mas eu acho que muita gente quer saber os planos de vocês para os palcos também. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso. Porque os próximos shows que temos em Portugal vão ser em 2 festivais da Península Ibérica e 2 dos melhores festivais que tem na Península Ibérica, que é o Primavera Sound, onde nós tocamos em junho, e depois tocamos no Mel Calorama, no dia mais celebrado no país e talvez na Península Ibérica, juntamente com os 2 concertos que o Bad Bunny vai fazer no Estádio da Luz, onde o Criolo já teve. Nós vamos tocar no mesmo dia que a Lauryn Hill, Mos Def, Talib Kweli, e é um dia que a nossa cultura vai celebrar e nós vamos ser muito felizes. Então são 2 espetáculos muito bons. O Brasil também, felizmente, já abraçou. Acho que aí o Criolo e o Omar vão poder dizer. E estamos a preparar uma viagem bonita para Cabo Verde, porque merece ser celebrado este concerto em Cabo Verde antes do final do ano. Devolver à África o que lhes foi tirado lá atrás. Pô, ainda temos mais um show na Filarmônica de Luxemburgo, Legal. que é algo espetacular. Eu me lembro uma vez que toquei numa sala para 1.000 pessoas e Gilberto Gil tocou na sala maior, acho que para 3.000 pessoas, que é um lugar onde você já tocou, né? Incrível. Então, estamos com esse show. Queremos muito trazer para o Brasil, né? Queremos muito que esse show aconteça no Brasil e estamos torcendo para que isso seja o mais rápido possível. Demais. Criolo, Dino, Amaro, estou muito feliz de ter vocês aqui. Queria agradecer por essa reunião Pedro. tão bonita. Parabéns pelo trabalho de vocês. Estou feliz demais. Muita prosperidade aí para a nova Obrigado. casa. Valeu. A todos vocês, muito obrigado por chegarem até aqui. Não deixem de se inscrever na Podpar Records e ouvir Criolo, Amaro e Dino. Valeu e até a próxima.